Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, nesse vídeo vamos conferir o último relatório gerencial do VIU11, esse fundo de base 10 de tijolo do segmento de imóveis comerciais. Então vamos ver como o fundo se desempenhou nesse último mês de maio e qual a expectativa aí para o decorrer desse ano de 2024. Lembrando que atualmente o VIU11 está sendo negociado aqui a R$ 6,14, é o seu menor preço de cotação dos últimos 12 meses. Como vocês podem ver aqui pelo gráfico, esse é o seu menor preço de cotação durante esse último ano. Será que é uma oportunidade de comprar barato, já que seu preço do VP no momento está aqui de 0,69? Isso quer dizer que ele está por desconto em aproximadamente de 30% para o que seria seu preço justo? Ou será que é uma loucura fazer isso, já que sua principal dor de cabeça desse fundo é com respeito à sua alavancagem? Alavancagem é essa que ainda pode prejudicar bastante o fundo. Então, o que é que você acha? Oportunidade ou uma cilada? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Sempre lembrando, pessoal, que o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo, beleza? Deixa aí também nos comentários se você investe ou não no VIU11. Então, vamos lá considerar aqui esse último relatório gerencial. Primeiramente, podemos ver que esse relatório é correspondente ao mês de maio de 2024. A gestão aqui continua a mesma, feita pela Vinci, não é lá essas grandes gestoras de fundos imobiliários. Se descermos aqui, podemos ver que seu valor patrimonial por cota, no caso, que seria o seu preço justo, tendo como referência aqui o dia 31/5 de 2024, seria os R$ 8,86. Porém, naquela época, no dia 31/5, o seu preço de negociação estava aqui de R$ 6,44. E agora, nesse último dia 13, está aqui, como eu já mostrei, de R$ 6,14. Então, se desvalorizou ainda mais no decorrer desses dias. De cara aqui, pessoal, já podemos ver o seu demonstrativo financeiro referente ao mês de maio de 2024. Então, podemos notar que o fundo, durante esse mês de maio, teve uma receita total aqui correspondente aos seus aluguéis de aproximadamente R$ 2,9 milhões. Ele também teve aqui uma receita financeira de R$ 49 mil. Além disso, ele também teve despesas financeiras que somou seu valor aqui de R$ 575 mil. Essas despesas financeiras são especialmente aí com juros que ele paga dos seus CRIs. Taxas de administração, ele também teve uma despesa aqui que somou o valor de R$ 164 mil. Ele também menciona aqui outras despesas, que ele não menciona especificamente quais são, que somou o valor aqui de R$ 51 mil. Então, no final, ele ficou com um resultado líquido de R$ 2.156.000, que corresponde aqui a 8 centavos por cada cota. Porém, ele distribuiu aqui de rendimentos, 1,8 milhões. Então, durante o mês de maio, ele conseguiu gerar uma receita maior do que o valor que ele realmente distribuiu de rendimentos. Então, pelo menos é um ponto positivo. Aqui menciona que ele ficou com um saldo positivo aqui, de R$ 351 mil. Além disso, menciona que ele ainda tem um resultado acumulado não distribuído de R$ 2,4 milhões, o que soma-se aqui aproximadamente 9 centavos por cada cota. Esses 9 centavos ele pode usar aí futuramente para conseguir manter aquele seu patamar ali de 7 centavos aproximadamente de rendimentos para os cotistas. Aqui nesse comentário do gestor, ele menciona sobre a renovação antecipada do contrato de locação do ativo Anhanguera, Campinas. Então, esse novo contrato aqui foi prorrogado para mais 10 anos, porém foi dividido aqui em 2 períodos de 5 anos. E ele aqui faz uma explicação como será feito todo esse processo. Então aqui vocês depois podem ler aqui com calma sobre cada um desses pontos. Aqui o fundo, pessoal, também faz um guindaste aqui dos seus rendimentos. Então a estimativa de distribuição de rendimentos até o final do ano de 2024. Então ele menciona que os rendimentos vão ficar aqui na faixa de 6,6 centavos até 7,2 centavos. Creio eu que ele vai continuar pagando aí esses 6,7 centavos por cada cota, né? Nessa cena aqui, a gente pode ver correspondente à sua principal dor de cabeça, que é a sua alavancagem. Então, o fundo ele menciona aqui que ele ainda tem uma dívida correspondente aqui a R$ 112,1 milhões. Então, esse é o saldo que ele tem aí no início do mês de junho. Então, essa dívida são suas obrigações referentes a aquisições de imóveis a longo prazo que ele realizou. E ele menciona aqui que durante o mês de maio, o fundo ele realizou uma antecipação parcial do valor de 2,8 milhões da parcela retida no âmbito da transação de aquisição do imóvel Facamp. Então, essa dívida que ele tem aí de 112 milhões é referente a esses 3 CRIs que ele tem aqui atualmente. Um CRI da Anima
e 2 CRIs aqui da Facamp. E mais embaixo aqui a gente pode ver correspondente ao seu cronograma de pagamento das suas obrigações para os próximos 10 anos. Então ele menciona aqui as dívidas que ele tem em milhões do seu principal, que é correspondente às suas amortizações, e também dos seus juros. Lembrando, pessoal, que os juros ele paga com a sua receita mensal, que é justamente aquelas despesas financeiras que eu mencionei no seu demonstrativo financeiro referente ao mês de maio. E o seu principal, que são as suas amortizações, ele paga em algumas épocas do ano usando o dinheiro do seu caixa. Atualmente, o caixa que o VIU11 ele tem disponível aqui, como vocês podem ver aqui, ó, aplicações financeiras, é de 7,1 milhões de reais. E o próprio fundo menciona que ele tem aqui durante o ano de 2024 ainda a pagar 6,3 milhões de reais, que é justamente referente aqui, ó, às suas amortizações correspondente ao ano de 2024. Ele tem aqui 6,4, 6,3 milhões de reais para poder pagar durante esse ano de amortizações, dinheiro esse que vai sair do seu caixa. Então ele tem dinheiro suficiente para poder honrar o seu compromisso referente a esse ano de 2024. Porém, o ano de 2025 em diante ele já não tem. Então o que é que o fundo vai ter que fazer? Emissão não tem como ele fazer, já que seu preço atual está abaixo do seu VP. Então o fundo ele vai ter que fazer igual o VINO11 ele fez, vender algum dos seus imóveis para poder ali gerar caixa e com esse caixa que ele conseguir gerar, pagar essa dívida. Não tem outra solução para o fundo, não tem como ficar mais empurrando com a barriga, por assim dizer, tentando assim renegociar a dívida ou fazer outros malabarismos, né? A melhor solução é o fundo ele vender algum dos seus imóveis, pegar aquele dinheiro para poder ir abatendo aí nas suas dívidas ou ter caixa suficiente para poder honrar os seus compromissos. E vocês podem ver aqui, ó, que de 2026 em diante, as suas amortizações, o valor delas vai aumentar. Vai passar aqui, ó, no ano de 2026 para 8,2 milhões e vai encerrar 2032 em 12,9 milhões de reais, quase 13 milhões de reais. E também os juros que ele tem que pagar, que é referente ao seu resultado financeiro mensal, também vai aumentar. Aqui no ano de 2025, ó, ele vai ter que pagar somente de despesas financeiras 7,5 milhões de reais. Se pegarmos esse valor aqui e dividirmos por 12, vai dar aproximadamente um valor mensal ali que o fundo vai ter que pagar de 625 mil reais, somente de juros. E esse valor no decorrer do tempo também vai aumentar, vai sair aqui de 7,9 milhões de reais anual e vai chegar aqui ao ponto de 8,5 milhões de reais. Então a situação do fundo não é das melhores, né? Vai ter aí épocas bastante desafiadoras. Já estamos aí na metade do ano de 2024 e até o momento o fundo ele não fez nenhuma venda, não menciona se tem alguma venda em andamento, né? Se está pensando, no caso, se está em negociação alguma venda com algum posterior comprador de algum dos seus imóveis. Então o fundo, infelizmente, a gestão não menciona nada sobre isso. E o cotista ele fica totalmente às cegas, né? Sem saber se o fundo ele vai conseguir até o final do ano vender algum dos seus imóveis para poder honrar esse compromisso. Se o fundo, pessoal, ele não conseguir vender algum dos seus imóveis até o final do ano e começar o ano de 2025, o caixa é suficiente para poder pagar suas amortizações, a situação do fundo vai ficar realmente muito delicada, muito desafiadora. Já é muito desafiador, vai ficar ainda pior. Então fique ligado aí se você investe ou se pensa em investir no VIU11. Analise todos os riscos. Continuando aqui, pessoal, podemos ver correspondente com os indicadores operacionais do fundo. Então aqui podemos notar seu aluguel médio por metro quadrado, no caso, qual é o valor do seu aluguel por metro quadrado. Atualmente está aqui de R$ 26,6. Se pegarmos aqui os últimos 12 meses, sempre vai ficar aqui na faixa dos 26 até os R$ 27 aproximadamente. Aqui mais também podemos ver correspondente à sua taxa de ocupação média, está aqui de 97%. Então quer dizer que ele tem uma vacância aí de 3%, 3% está desocupado. E com respeito aos seus inquilinos, com respeito ao aluguel, né? Todos eles têm pago em dia, então o fundo não tem sofrido aí situação de calote com nenhum dos seus inquilinos. Então o fundo no momento não apresenta aí vacância financeira. Aqui podemos ver que o VIU11 atualmente ele tem participação aqui em 8 imóveis, que totaliza-se uma área de 95 mil metros quadrados. Aqui embaixo a gente pode ver quem são seus inquilinos, né? Anima, Gogna, Facamp, NASA, Libisqui e Americanas. Podemos ver que sua principal inquilina é a Anima, que corresponde aqui a 49% da sua receita atual. Então nota-se que ele tem uma concentração muito elevada aí nessa empresa. Se essa empresa resolver sair dos imóveis, que atualmente ela é locatária do VIU11,
o impacto vai ser de 50%. Então é uma concentração, tome cuidado também. Com respeito à tipologia dos seus contratos, podemos ver que 72% são contratos atípicos, que são contratos com uma duração maior, e 28% são contratos típicos, que são contratos com uma duração menor. Com respeito ao segmento de atuação dos seus inquilinos, atualmente ele só tem aqui 3 setores, tem concentração aqui no setor de educação, com 83%, já que seus 3 principais inquilinos, a Anima, a Gogna e a Facamp, são do setor de educação. Ele tem aqui também empresas que atuam no setor de varejo, que são as Americanas e a Le Biscuit, e também no setor de saúde. Um pouco mais de imagem aqui, a gente pode ver que a duração média dos seus contratos é um pouco superior aqui a 10 anos, então são contratos aí com uma duração longa. Aqui a gente pode ver com respeito ao ano de vencimento dos seus contratos. Então podemos ver que a maioria dos seus contratos vão começar a vencer somente aqui a partir do ano de 2033 em diante. Então esse pelo menos é um ponto positivo do fundo. E aqui também a gente pode ver com respeito ao mês de reajuste dos seus aluguéis. Então, primeiramente, na sua grande maioria, é usado aqui o índice IPCA para poder fazer o reajuste anual dos seus aluguéis, o que corresponde aqui a 97% dos seus contratos, e os seus aluguéis, na sua grande maioria, são renovados aqui durante o mês de maio até julho e também no mês de dezembro. Então, durante esse período aqui, de maio até julho, haverá bons reajustes, o que pode trazer aí uma receita um pouco melhor para o ativo. Porém, devemos lembrar que mesmo que a receita do fundo ele vai subir um pouquinho por causa desses reajustes, ao mesmo tempo as suas despesas, já no próximo ano de 2025 também vão aumentar. Então talvez aí não tenha muita diferença no final. E aqui, pessoal, podemos ver alguns dos imóveis que atualmente ele tem, Tem 2 imóveis aqui que estão localizados lá no estado do Rio Grande do Sul, um na cidade de Porto Alegre, que é a capital, e outro aqui na cidade de Canoas. Porém, no último relatório gerencial referente ao mês de abril, a gestora ela mencionou que os imóveis não foram atingidos diretamente pelas enchentes. Então esse é um ponto positivo, já que provavelmente aí não haverá consequências nesse desastre que aconteceu lá no estado do Rio Grande do Sul. Então aqui ele menciona quem é o locatário, a localização do imóvel, o tamanho desse ativo, a participação do fundo em cada um deles, a taxa de ocupação e quem é o inquilino que atualmente está ocupando esse imóvel, além do segmento de atuação desse inquilino e o tipo de contrato. Então aqui você encontra todas essas informações sobre cada um dos 8 imóveis que atualmente o fundo ele tem, beleza? De modo geral, pessoal, não tem muita diferença aí dos meses anteriores. O fundo ele vai ter bons reajustes durante esses últimos meses, maio, junho e julho, haverá bons reajustes dos seus aluguéis, o que pode acrescentar um valor maior na sua receita mensal, porém, ao mesmo tempo, a sua despesa vai aumentar. A partir do ano 2025 e diante, ele vai ter que pagar um valor a mais de juros, então sua despesa financeira vai aumentar. E a principal dor de cabeça do fundo, que é com respeito à sua alavancagem, ainda não foi resolvida. O fundo ele ainda não conseguiu vender nenhum dos seus ativos para poder gerar caixa e, através desse caixa, poder pagar as suas amortizações. Como eu mencionei, ele tem caixa suficiente para honrar seus compromissos durante esse ano de 2024, porém não tem suficiente para poder honrar durante o ano de 2025 em diante. E já estamos aí na metade do ano, desse ano de 2024, e até agora a gestora ela não mencionou nada sobre isso, não menciona aí se já está em tratativas para poder vender alguns dos seus imóveis. Infelizmente, a Vinci deixa muito a desejar aí com respeito à transparência, com respeito a boas informações. Então o cotista fica totalmente a cega aí sem saber qual é a expectativa do futuro do fundo, já que a gestora ela não traz aí informações sobre como vai resolver essa questão da alavancagem do ativo. Mas deixe aí nos comentários, pessoal, sua opinião sobre o VIU11. Vale a pena ou não investir nele? Será que é uma loucura investir ou será que é uma oportunidade? Deixe aí nos comentários o seu ponto de vista. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.